revelação da palavra, comunhão, alegria e muita unção. Tudo isso você encontra na nossa Igreja Verbo da Vida. Um lugar de crescimento espiritual. Venha e traga sua família para viver a vida abundante de Deus através da palavra da fé. A Igreja Verbo da Vida tem inúmeros projetos sociais e de evangelização que irão ajudar a você a cumprir o ID do Senhor. Cultos aos domingos às 8, 10 e 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Nossa família aguarda você para juntos crescermos no amor de Deus. Igreja Verbo da Vida. Procure uma mais perto de você. www.verbodavida.com. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As palavras de Jesus ecoam até hoje com a mesma intensidade do dia em que ele falou. Então não perca tempo, vai logo pro Rema. Uma escola bíblica interdenominacional. No Rema, você vai aprender na prática o grande valor das Escrituras e do poder de Deus e sairá equipado para toda boa obra. Rema Belo Horizonte. Viva essa experiência! Imagine um lugar onde você possa alimentar corpo, alma e espírito. Imaginou? Esse lugar existe. É o Verbo Café. Uma deliciosa cozinha mineira aos comandos do chefe Moacir. Uma livraria completa com títulos que edificarão a sua vida com a palavra da fé e um cafezinho bem mineiro, ai! Acompanhado de uma boa prosa, é claro. Verbo Café, Rua Herê 164, no Prado. Chegamos agora com mais um programa Conselho Amigo e hoje é quarta-feira, dando continuidade ao nosso tema, a escatologia bíblica. Hoje nós vamos falar sobre o juízo eterno. Deixei uma pergunta no ar. Ainda bem que vou morar no céu, falso ou verdadeiro? Então fica aí que eu te digo já já. Eu me lembro, pessoal, que quando eu me converti, e a gente tinha uma expectativa grande, e eu acho que até o apóstolo Paulo sempre alertava as igrejas acerca disso, para a gente não viver aqui apenas na esperança de um dia morar no céu. E eu me lembro que uma música sempre estava, né, nas nossas reuniões. E essa música cantava assim, eu não sou um cantor, né, exímio cantor, mas vamos lá, vamos ver se eu sei. Ainda bem que eu vou morar no céu. Quantos não lembram disso? Você foi dessa época também, Thiago? Eu lembro. Eu já fui questionado, inclusive, em sala de aula sobre essa música. É mesmo? E aí eu te pergunto, rapaz, nós fomos criados para ir morar no céu? Não. Não? Não. Rapaz, eu já ouvi até dizer que depois que a gente morre, vira anjo. Não. Esquece aquela história de a nossa eternidade vai ser sentado em harpas ou em nuvens celestiais, tocando harpas. Esquece essa história. Não é essa a mensagem do céu. Não é essa a mensagem do Novo Testamento. Sabe o que é que eu já ouvi falar? Que a gente precisa cantar bem muito na igreja, porque na igreja é um ensaio para um dia a gente cantar lá no céu. Porque lá no céu nós fomos criar para isso, para o louvor da glória de Deus. Olha que coisa. Então, acredita-se que louvor é cantar, né? De forma bem simplista, né? Que cantar, louvor é cantar. Então, que a gente foi criado para cantar. Então, vamos ensaiar aqui, porque lá no céu vai ficar todo mundo vestido de branco, igualzinho. Enfileirados, um atrás do outro, com a mão levantada, dizendo santo, 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 para a eternidade inteira. Falso ou verdadeiro? Falso. Mas não é uma realidade tão falsa a frase inteira, né? Exatamente. O fato de morar no céu é falso. Porém que passaremos por lá, passaremos. Exatamente. Passaremos, seremos julgados, estaremos lá durante um tempo, o tempo que na terra haverá tribulação, porém depois voltaremos com o Senhor e Ele mesmo, após o milênio, instituirá novos céus, nova terra e nós teremos acesso a ambas as partes. Quando nós olhamos para o ensino bíblico, Deus cria o homem para governar a terra. Sim. Governe e domine a criação. O salmista diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Quando você vai olhar, e nós vamos já nos deter
àquilo que Tiago introduziu aqui, o nosso juízo, o juízo que experimentaremos, e de fato ele acontecerá no céu, então seremos arrebatados para comparecermos diante do tribunal de Cristo. Mas quem acredita que vamos passar a eternidade no céu, esquece de ler os capítulos finais do Apocalipse. Por exemplo, o capítulo 19 narra Jesus vindo e a igreja, a esposa, vestida de um linho finíssimo, branco e puro, retornando junto com ele para a terra. Apocalipse 2, 26, ele falou à igreja que os vencedores que guardar até o fim as obras dele, ele dará autoridade sobre as nações. 3:21 diz que ele venceu e se assentou no trono, e os vencedores se assentarão juntamente com ele no trono. 5:9, a Apocalipse diz que nós reinaremos sobre a terra, os que foram comprados de toda tribo, língua, povo e nação, para o nosso Deus constituíste reinos e sacerdotes, que reinaremos sobre a terra. Apocalipse capítulo 22 diz que haverá governo pelos séculos dos séculos. Então, não passaremos a eternidade no céu, não é verdade, Tiago? Sim, sim. Mas iremos lá Iremos. para sermos recompensados no tribunal de Cristo. Pronto, você me falou aí uma palavra agora que saltou aqui dentro de mim. A gente já falou sobre ela algumas vezes aqui, foi escapando, eu deixei passar, mas agora não posso deixar. Né? Vocês disseram que a gente vai para o céu por um tempo para ser julgados. Nós não fomos julgados na cruz. O que é juízo, então? Bom, a Bíblia mostra, 1 Pedro 4,17, Pedro diz que a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Aí ele diz, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então Pedro contrasta um juízo que começa pela casa de Deus, e se começa pela casa de Deus, onde vai parar aqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, se é um juízo que começa pela casa de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que o juízo que experimentaremos não é um juízo para determinar o nosso destino eterno, porque é um juízo que começa pela casa de Deus. Então não é um juízo para determinar se eu vou para o novo céu e a nova terra ou se eu vou para o lago de fogo. Até porque eu já estou na casa de Deus. Exatamente. Nós somos a casa de Deus, então é um juízo que começa pela casa de Deus. E esse juízo não é para determinar o nosso destino eterno. É um juízo que vai determinar as nossas obras, ou que avaliará as nossas obras, não é verdade? Que é relatado especificamente em 1 Coríntios capítulo 3, qual eu citei aqui já, né? Onde lá é relatado alguns tipos de obras, né? E se comparar as obras dos seres humanos com algumas pedras preciosas, como, por exemplo, obras de prata, obras de ouro, obras de pedras preciosas, e também pessoas que talvez terão obras semelhantes, madeira, palha e feno. E diz que... O que é obra? Só para mim entender esse negócio, eu não estou entendendo. Vai lá, fala para mim, o que é obra, então? A obra é o serviço cristão, né? Aquilo que você realiza depois de ser salvo. Você É não o comportamento cristão. Você não é salvo mediante as obras, mas pela fé, mas depois que é salvo, você é salvo para praticar as boas obras, as quais de antemão Deus preparou, como diz Efésios capítulo 1. Porque eu não estou entendendo, quer dizer, eu estou tentando entender aqui para ajudar o nosso telespectador aqui. Sim. Esse julgamento lá em cima é assim, bom, você vai receber algo, você fez um pecado maior, você cometeu um pecado menor. A Bíblia diz que Deus esqueceu o meu pecado, como é que ele vai julgar Eu isso? gosto de dizer que aquilo que o pastor Manassés diz e exerce uma grande influência sobre as nossas vidas. Ele diz, o tribunal de Cristo não avaliará se somos ou não filhos, mas se fomos servos. Ah, muito bom. O tribunal de Cristo, ele está relacionado e associado com entrega de recompensas e galardões pelo nosso serviço feito no que diz respeito em prol ao reino de Deus. Por exemplo, o texto que Tiago citou, antes propriamente de Paulo falar de obras comparadas a ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno e palha, um pouco antes ele falou, e ele está corrigindo uma igreja que estava tendenciosa a formar partido em torno de ministros. Sim. Quem é Apolo e quem é Paulo? Ele diz, nós somos servos por meio de quem vocês vieram a crer. Eu plantei, Apolo regou, o crescimento veio de Deus. Ele diz, de Deus nós somos cooperadores. Então, Deus distribuiu os membros do corpo, deu tarefas específicas a cada um desses membros no corpo e promete galardão e recompensa por ter feito o trabalho que ele designou fazer. Então, ele diz, cada um, quem planta, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, porque somos servos que estamos trabalhando, servindo ao mesmo Senhor. Então, o que planta e o que rega são um, e ele diz, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, um edifício de Deus nós somos. Tem um exemplo muito mais claro, mais dos dias de hoje, didático, que é um exemplo muito legal, né?
Algumas pessoas talvez você já ouviu esse exemplo. Não é o exemplo total, mas parte do exemplo, como por exemplo, talvez determinado ministro foi chamado para pastorear uma determinada igreja. Mas ele, como enxerga os evangelistas que têm a popularidade, ganham milhares e milhares de pessoas, decide seguir essa linha, abandona a igreja e vai agora anunciar o evangelho na África, por exemplo. E ali ele ganha milhares e milhares de pessoas para Jesus, né? Mas como o objetivo dele foi ser chamado para pastorear a igreja, ele fez algo diferente do que foi chamado, no dia da sua recompensa, não pense você que ele receberá a recompensa por aquilo que Deus não disse para ele fazer, e nem pela quantidade de almas. Um outro exemplo, por exemplo, uma senhora talvez foi chamada pelo Senhor para poder ministrar a sua família de basicamente 4 pessoas, e ela fez aquilo que foi chamado para fazer eficazmente, então as obras dela serão recompensadas porque ela obedeceu aquilo que Deus disse e não simplesmente fez o que quis. Que entra no que o Tiago disse a respeito de servir, né? O tempo inteiro, o senhor vai ver a recompensa ligada ao serviço. Citamos em um outro programa, 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é vão. É importante conscientizarmos você que nos acompanha, porque temos visto, pastor, uma igreja, infelizmente, que tem se tornado uma igreja muito consumista. Uma igreja que só quer ser servida. Clube social. Uma igreja que se reúne cada vez mais para consumir e menos para contribuir. E você não vê mais hoje em dia as pessoas se envolvendo com o serviço, com a igreja local, se envolvendo com o trabalho. Elas acreditam que o simples fato de sentar lá, ouvir uma palavra, entregar o dízimo dela é o suficiente. Enquanto Deus está chamando você para o serviço. Deus está chamando você para ser um cooperador dele naquilo que ele está fazendo. E ele promete e garante recompensas. Jesus falou, João recebendo a revelação no Apocalipse, os últimos capítulos, capítulo 22, versículo 12, Jesus falou a João, eu venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então ele prometeu um galardão, ele prometeu uma recompensa. A igreja vai ser arrebatada, aquilo que já falamos anteriormente. Receberemos novos corpos incorruptíveis, imortais, para comparecermos diante do tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? É o dia, exatamente esse dia. A distribuição do presente. A distribuição do galardão, da recompensa. Muito bom. Paulo falou, nós estamos correndo para alcançar, 1 Coríntios 9, 24, os atletas correm para alcançar uma coroa corruptível, nós corremos para alcançar um prêmio incorruptível. Amém. No final da vida dele, quando escreve a sua última epístola, quando escreve a Timóteo, sabia que ia morrer, numa prisão romana, onde as pessoas só saíam leprosas ou para o martírio, sabia que ia morrer. Ele escreveu suas últimas palavras para Timóteo dizendo, eu combati o bom combate, completei a carreira. Eu completei a carreira. Agora a recompensa, a coroa da justiça me está reservada. O reto juiz vai me dar naquele dia, no dia do tribunal. Eita, coisa boa. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem dá vontade de parar, nem dá vontade de falar, dá vontade de ficar ouvindo o tempo todo. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu costumo dizer o seguinte, não trate a sua igreja local como um clube social. Que você comprou uma cota de sócio remido, ninguém vai tirar mais de você, e agora você paga um condomínio mensal que te dá direito a participar de todos os benefícios que tem lá na reunião dos santos. É isso que as pessoas têm feito muitas vezes. Eles sabem que estando em Cristo tem a garantia da salvação, pagam o seu dízimo mensalmente e dizem, agora eu posso exigir um ar-condicionado fresquinho, uma cadeira macia, uma música de boa qualidade. E olhe lá, se você não me servir direitinho, eu sou capaz de reclamar com o dono do clube. Eu vou dizer uma coisa para você, você não é um clube social, você é uma embaixada. Amém. Amém. Você está aqui para trazer outras pessoas, para esses benefícios aos quais nós já fomos alcançados. Nós precisamos entender que o nosso propósito é servir ao propósito para o qual nós fomos alcançados. Nós fomos salvos por isso. Então não perde tempo, serve, procura a tua igreja local, se envolva com a igreja local, de maneira que as pessoas possam, de alguma maneira, chegar e serem alcançadas por essas verdades que têm nos libertado. Fica aí, sai não, é rapidinho o nosso intervalo e a gente volta para dar continuidade a esse tema maravilhoso. Fica aí. Revelação da palavra, comunhão, alegria e muita, muita unção. Tudo isso você encontra na nossa Igreja Verbo da Vida. Um lugar de crescimento espiritual. Venha e traga sua família para viver a vida abundante de Deus através da palavra da fé. A Igreja Verbo da Vida tem inúmeros projetos sociais e de evangelização que irão ajudar a você a cumprir o ID do Senhor. Cultos aos domingos às 8, 10 e 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Nossa família aguarda você para juntos crescermos no amor de Deus.
Igreja Verbo da Vida. Procure uma mais perto de você. www.verbodavida.com. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As palavras de Jesus ecoam até hoje com a mesma intensidade do dia em que ele falou. Então não perca tempo, vai logo pro Rema, uma escola bíblica interdenominacional. No Rema, você vai aprender na prática o grande valor das Escrituras e do poder de Deus e sairá equipado para toda boa obra. Rema Belo Horizonte, viva essa experiência! Imagine um lugar onde você possa alimentar corpo, alma e espírito. Imaginou? Esse lugar existe. É o Verbo Café. Uma deliciosa cozinha mineira aos comandos do chefe Moacir. Uma livraria completa com títulos que edificarão a sua vida com a palavra da fé. E um cafezinho bem mineiro, ai! Acompanhado de uma boa prosa, é claro. Verbo Café, Rua Herê 164, no Prado. Pois bem, pessoal, se você é como eu, que gosta do conhecimento, e se você é como Vanessa, nossa produtora, você não deve estar nem piscando os olhos. Ela fica ali por trás das câmeras, assim, ó, atenta em tudo que tem sido falado aqui. Por quê? Porque nós estamos diante de dois mestres, né? E literalmente, não estou aqui exaltando o homem, estou falando da qualidade do ofício ao qual eles foram chamados. São mestres da palavra, são pessoas ungidas, com essa capacidade de trazer luz, clareza, entendimento acerca de assuntos que para nós, que talvez não tenhamos sido chamados para esse fim, pareça tão complexo e tão complicado. Nós chegamos à seguinte conclusão, que vamos ser julgados, vamos receber um galardãozinho lá no céu. Mas, rapaz, esse negócio de ser julgado ainda causa em nós um certo temor. Corre algum risco de alguém, devido às coisas que fizeram aqui, depois de ter aceitado Jesus, chegar lá e nesse tal tribunal de Cristo ser rejeitado e ir para o inferno? O tribunal de Cristo, ele não alterará o seu destino eterno. Só vai ao tribunal de Cristo salvos. O que determina meu destino eterno? O destino eterno é o crer em Jesus. Foi o que Jesus sofreu na cruz. Exatamente. Isso não se desfaz. João 3, 16, 17, Ele já foi julgado 18, no nosso ele já lugar, foi julgado. Quem crê no Filho, João 5, 24, se eu não me Tem a engano, vida. tem a vida. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Ufa! No sentido de não estar condenado, nós estamos salvos. Isso Pela mesmo. graça, por meio da fé, não vem de nós, Graças é um a dom de Deus. Agora, depois de salvos, como o Tiago diz, depois de salvos, o que eu faço em prol do serviço, no que diz respeito a servir ao reino de Deus, conta e conta muito. Entendeu? Pensa comigo, o Senhor entregou a sua vida ao Senhor, ao Evangelho, entendeu que Ele chamou o Senhor para o Evangelho, para fazer a vontade dEle. Sim. Eu fui um cristão que cria em Jesus, mas não entreguei, não empenhei a minha vida no cumprimento do chamado e do propósito da vocação. O Senhor acha que é digno, é justo o meu galardão ser igual ou exatamente igual ao do Senhor? Claro que não. Exatamente. Claro que não. Eu acho que não é justo. Exatamente. e Deus A é salvação é um dom gratuito, mas o galardão é resultado do nosso Trabalho no Senhor, da nossa obra. Paulo falou aos Colossenses, tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, certos que recebereis do Senhor a recompensa. Então, o tribunal de Cristo não é para avaliar ou alterar o nosso destino eterno. É os salvos que serão galardoados no tribunal de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz no verso 14 que se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, porque ele está usando fogo, ilustrando madeira, feno e palha, expostas ao fogo, serão queimados. Fogo seria juízo. Obras que não são dignas de serem A Bíblia diz em recompensadas. Apocalipse que Jesus é aquele que tem olhos como chamas de fogo, né? Ele Entende? julgará. Então, ele diz que esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, provando que no tribunal de Cristo, o que vai ser avaliado não altera o destino eterno. É os salvos que são julgados e devidamente galardoados pelas suas obras. Entendi. Eu tenho uma certa preguiça, né, de algumas mensagens que ficam tocando o terror nos crentes, para te falar a verdade. Olha, se você não vir para a igreja e Jesus voltar, você vai para o inferno. Olha, se você dormir sem cueca... Não, eu estou falando sério, tem maluco para tudo, tem gente que pensa cada maluquice, né? Eu estou falando a verdade aqui.
Agora, eu tenho preguiça desse tipo de mensagem, porque assim, por outro lado também, não quer dizer, pelo que eu entendi, que a pessoa, uma vez salva, é salva para sempre, né? Mas não é por obras que vão determinar que ele vai ser salvo ou não. É pela obra de Jesus, né? Agora, as obras que ele fez vão determinar o resultado da vida dele. E o que são os galardões? Exatamente. É uma coroas, boa né? pergunta. A Bíblia fala de coroa de vida, coroa incorruptível e por aí vai. Apocalipse 2:26, Jesus dá uma ideia do que vem a ser esse galardão. Ele diz: os vencedores que guardarem até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem tem direito à coroa? Quem tem direito à coroa significa que esse que tem direito à coroa exerce prerrogativa real. Sim. Rei, Então, Jesus dá uma autoridade. ideia, Governo, né? governo. Então Jesus dá uma ideia que o galardão ele está associado, está ligado a posições de governo. O Senhor Jesus vai voltar, a igreja vai voltar com ele, nós reinaremos sobre a terra e o galardão sugere, dá a entender posições diferentes de governo quando ele vier para ser o cabeça dessa criação, reinar sobre essa criação. Entendi. Aconteceu um fato interessante na igreja, uma época, né? Nós temos a nossa igreja de criança, o nosso departamento infantil, e a gente fala para os nossos garotos lá, ó, se você se comportar, você vai ganhar um galardão. Ou seja, galardão é uma recompensa, né? A gente usa um termo bíblico até para ensinar literariamente as crianças que ali estão também aprendendo. Diz, ó, você vai ganhar um galardão. Aí chega no final, se ela se comportou, a gente dá um bombom, um caramelo, uma bala, né? Um chocolate, uma coisa assim. E aí outro dia, em uma das aulas do nosso queridíssimo Tiago Freitas, um dos nossos irmãos ouvindo, se questionou, vou orar e perguntar a Deus. E escreveu na Bíblia dele o que é galardão. E ficou escrito lá o que é galardão. E ele foi para casa, deixou a Bíblia, a filha dele abriu e viu o que é galardão. E ela botou embaixo um chocolate que a gente ganha no final do culto por bom comportamento. Mas é mais ou menos isso mesmo, né? Ou seja, se eu faço aquilo ao qual eu fui designado a fazer, então eu recebo uma recompensa. Seja chocolate, seja governo. Exatamente. É uma recompensa que Deus nos dá. E eu acredito que isso é um baita de um incentivo para que as pessoas se envolvam com a obra de Deus. Exatamente. Não só se envolvam com a obra de Deus, como tenham a consciência de que a vida não é só isso aqui que a gente está vendo agora. Há algo para depois dessa vida. Como Paulo falou aos Coríntios, se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se a nossa esperança em Cristo se limita só a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Não, tem que ter alguma coisa para depois disso. E o que eu faço aqui hoje vai refletir profunda e seriamente na minha eternidade. Ô, Tiago, eu vejo uma coisa, eu vou deixar o Tiago Garcia falar, mas me veio algo no coração aqui, eu quero compartilhar com vocês. Eu acho, tá? Eu posso estar enganado, e você que está aí, preste atenção no que eu estou falando, porque essa mensagem vai direto para o seu coração. Talvez eu esteja sendo movido pelo Espírito de Deus nesse momento para falar especificamente a você. Então eu vou até me aproximar para olhar bem dentro do seu olho, para você não dizer depois que eu não te avisei. A maioria das pessoas que deixam de fazer ou de cumprir o propósito ao qual elas foram designadas por Deus a cumprir, o fazem a troco de correr atrás do dinheiro. Deixa eu te dizer, Jesus voltando, o dinheiro que você acumulou a troco de deixar de fazer qual era a vontade de Deus, ele vai se destruir, ele vai ser consumido pela ferrugem, pela traça ou pelas corruptibilidades da vida. Mas se você se dedica a fazer a obra do Senhor, isso vai permanecer para sempre. Então, ó, presta atenção no que eu estou te dizendo. Não vive uma vida desesperada correndo atrás de dinheiro, porque isso vai te afastar sistematicamente do teu propósito, da presença de Deus, daquilo que você foi chamado para fazer. Pastor, se ganhar dinheiro fosse um termômetro de sucesso para Deus, Paulo seria o mais fracassado de todos. É verdade. E o que eu acho interessante em relação a fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer, né? A obra de Deus, né? Algumas pessoas existem hoje, né? O modismo de fazer as missões, o que é bom demais, né? Fazer missões, mas fazer missões não é simplesmente ir pregar ou anunciar o evangelho aos povos não alcançados. Fazer missão é fazer aquilo que Deus nos chamou para levar a sua palavra, e ele diz que a vontade dele, em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 4, é que todos os homens sejam salvos, sim, devemos anunciar a palavra, mas que também que esses homens salvos permaneçam salvos por meio do ensino da palavra, que eles sejam ensinados, que eles conheçam a verdade. Então, nós, ou você que está em casa nos assistindo, tanto pode anunciar o evangelho, como também ensinar. Por exemplo, os princípios que estamos ensinando aqui, você aprende aqui e passa adiante. Você Isso está mesmo. cooperando no reino de Deus, né? Eu ouvi falar, nós já estamos quase encerrando nosso programa de hoje, mas que a palavra, quando Jesus diz, pregue o meu evangelho em toda tribo, língua e nação, a palavra nação
ela não tem a ver especificamente com países, ela tem a ver com etnias, né? Com blocos, com grupos específicos de pessoas. Inclusive, dentro desse aspecto, é importante as pessoas saberem que ser igreja não é estar dentro de 4 paredes. Exatamente. Não é a igreja que nós frequentamos que vai mudar o mundo e abreviar a volta de Jesus. É a igreja que você tem se tornado que vai fazer com que isso aconteça. Amém. É importante que nós exerçamos o nosso propósito, o nosso chamado, aonde quer que nós estejamos. Eu posso ser um apóstolo dentro de uma empresa, eu posso ser um pastor da minha família, eu posso ser um evangelista, ainda que eu seja um cantor. Eu posso exercer um chamado aonde quer que eu esteja. Exatamente. Somos, como Paulo falou, embaixadores. E há uma mensagem muito específica que Deus quer que seja comunicada através de nós, que é a mensagem da reconciliação. Então, como embaixadores, o Deus que nos reconciliou nos dá a tarefa e a missão de reconciliarmos as pessoas com Ele. Então, seja na medicina, seja no poder jurídico, seja na política, Deus chama homens e mulheres e tem chamado e levantado os homens e mulheres para alcançar as pessoas. E é uma honra e é um privilégio para você. E um dia você vai estar diante do Senhor e Ele vai te galardoar devidamente pelo que você fez em prol do reino de Deus. É isso mesmo. Tiago. Eu acho interessante que nós temos um texto que usamos num outro contexto, para falar até mesmo de dinheiro às vezes, que é aquele texto que diz que fostes fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Mas esse texto está envolvido totalmente em relação a esse assunto que estamos falando. O pouco é o pouco tempo que vivemos aqui na terra, enquanto somos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou. E lá certamente Ele nos receberá dizendo, servo bom e fiel. Fostes fiel à obra que eu te confiei enquanto estava na terra, entra para o gozo eterno, para o descanso eterno, para a eternidade, para o muito que eu te coloco aqui. Coisa linda. Então seja fiel. Então você que está nos acompanhando, você que é cliente não, rapaz, telespectador do programa Conselho Amigo, não deixa de ser um cliente também, né? Claro. Então presta atenção numa coisa, não espera o teu pastor te chamar, não espera o púlpito chegar, não espera o microfone na mão. Amém. O que você está fazendo hoje, ele serve de início, de base para aquilo que você vai ser recompensado amanhã. Aonde quer que você esteja agora, o que quer que você esteja fazendo, faça-o como se fosse para o Senhor e demonstre Cristo em todas as suas ações. Ame, ame e ame. Ame o seu próximo, ame a sua família, ame o seu patrão, ame os seus colaboradores, seus funcionários. Faça isso, se dedique, se entregue, se empenhe e aguarde com expectativa, porque você vai ser um daqueles que, igual a Paulo vai dizer, não quero nem saber. Eu completei a minha carreira, chegou o tempo da minha aposentadoria eterna, eu quero que o justo juiz coloque a sua coroa aqui na minha cabecinha, em alguns casos uns cabeções, né? Mas eu quero a minha recompensa e o Senhor vai ter que me dar. Não é que eu esteja exigindo, mas Ele vai estar cumprindo aquilo que Ele prometeu. Amém. Glória a Deus. Amanhã não, sexta-feira nós vamos estar de volta para o grande encerramento, fechamento do nosso programa. Tem muita coisa boa ainda. Muita vindo por coisa, aí. ó, não esquece não, convida todo mundo para sexta-feira você participar do programa Conselho Amigo, tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo programa. Tchau. Revelação da palavra, comunhão, alegria e muita, muita unção. Tudo isso você encontra na nossa Igreja Verbo da Vida. Um lugar de crescimento espiritual. Venha e traga sua família para viver a vida abundante de Deus através da palavra da fé. A Igreja Verbo da Vida tem inúmeros projetos sociais e de evangelização que irão ajudar a você a cumprir o ID do Senhor. Cultos aos domingos às 8, 10 e 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Nossa família aguarda você para juntos crescermos no amor de Deus. Igreja Verbo da Vida. Procure uma mais perto de você. www.verbodavida.com. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As palavras de Jesus ecoam até hoje com a mesma intensidade do dia em que ele falou. Então não perca tempo, vai logo pro Rema. Uma escola bíblica interdenominacional. No Rema, você vai aprender na prática o grande valor das Escrituras e do poder de Deus e sairá equipado para toda boa obra. Rema Belo Horizonte. Viva essa experiência! Imagine um lugar onde você possa alimentar corpo, alma e espírito. Imaginou? Esse lugar existe. É o Verbo Café. Uma deliciosa cozinha mineira aos comandos do chefe Moacir.
Uma livraria completa com títulos que edificarão a sua vida com a palavra da fé e um cafezinho bem mineiro, ai. Acompanhado de uma boa prosa, é claro. Verbo Café, Rua Herê 164, no Prado.